De segundo Reis, livro de segundo Reis, no capítulo 4, do verso 38 em diante. Se formados de Bíblia, é a página 487. Livro de segundo Reis. Os irmãos acharam no livro de segundo Reis, capítulo 4, verso 38 em diante, diz assim: a morte que havia na panela é tirada. Damos início com a ajuda de Deus, com a guia do Espírito Santo, e voltando Eliseu para Jubal, havia fome naquela terra, e os filhos do profeta estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e fazem um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então ele saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma pá brava, e colheu dela a sua capa cheia de colitidas, e veio, as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles naquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: traz-me, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela, irmãos. Até aqui. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando a lista da palavra de Deus manda, informada uma igreja oculta, tem passagem. Acho que eu nunca li na igreja essa palavra. Glória a Deus! Glória a Deus! Minha comunhão foi essa que o Senhor pulsou no meu coração, dizendo sobre a morte que havia na panela, irmãos. Como vemos aqui, irmãos, voltando a Eliseu, a uma cidade, como que até eu nem sei falar direito esse nome de qual, irmãos, se achou Eliseu nesta cidade um tempo de uma grande fome. E havendo essa grande fome nesta cidade, irmãos, se chegou ele junto aos filhos do profeta, os filhos do profeta, um grupo de jovens, falamos, para nós entendermos melhor, vou falar para nós entender melhor, como fosse uma escola de profetas, que se cresciam ali num ajuntamento para servir a Deus. E quando Eliseu chegou a essa cidade, irmãos, havia nele uma grande preocupação por ver que havia fome naquela cidade, a condição não era muito boa. Então ele chamou o almoço, como diz a palavra, e disse que ele preparasse uma panela, um caldo, irmãos, que fosse até o campo e que arrancasse das ervas, e se ajuntasse e tirasse dela um caldo para alimentar os filhos do profeta, que isso havia nele uma preocupação, irmãos, de ver aquele movimento, que estava passando pela cidade. E um deles obedeceu, foi, recolheu, irmãos, e trouxe, preparando sobre aquela panela as ervas para se fazer esse caldo. Só que teve de uma delas, irmãos, e diz a palavra que os irmãos não sabiam, irmãos, que uma delas era, na verdade, se tinha sobre ela um veneno, irmãos.
nesse veneno, Glória a Deus, aleluia. acabou contaminando toda a sopa que era para eles comerem, irmãos. E com isso, irmãos, ele não sabia, mas trouxe, colocou na panela e aquele veneno, irmão, preparou, e quando eles começaram a comer um deles, sentiram que era amargo e de repente pararam e disseram, por certo, irmãos, num certo desespero, e disse: homem de Deus, quero dizer para Eliseu, Eliseu, a morte nesta panela, ou seja, tem veneno na panela, este caldo aqui que tem, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, o homem de Deus, irmãos, o Senhor pediu que trouxessem farinha, e quando trouxeram até ele, lançou no caldo. E quando lançou sobre o caldo, disse para ele, sobre a profecia da tua boca: pronto, agora pegue este caldo e sirva para o povo. Querendo dizer, não tem mais morte, não tem mais veneno. Glória a Deus. Está tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Por nome de Jesus. Glória a Deus. Ou seja, irmão, desespero bateu, preocupação bateu, tempo de fome. Glória a Deus. E o caldo que foi preparado, diz aqui a palavra, não vai dar para comer mais. Mas para Deus que nós servemos, sempre haverá um caminho. Sempre haverá uma saída. Sempre haverá um escape. Glória a Deus. E saindo pelo nosso conhecimento, fuge da mente, escape. Ele cria da onde não tem e faz acontecer. Aleluia, Jesus. Chama, né? Que se eu tomar hoje, Glória a Deus. e amanhã for o dia, e passarem as horas, em poucos tempos, este corpo carnal que é tomado de tantas bactérias, que enquanto nós estiver vivo, ela serve para a beneficência do nosso próprio corpo. Mas quando eu tombar, já não vai ter mais essa essência, elas vão começar, irmãos, a decomposição muito rápido. Então vocês imaginem num lugar, alguém morto, 4 dias, e alguém que pronunciou: Senhor, já cheira mal. Glória a Deus, aleluia. Não tinha jeito, irmãos. Como dizer, 4 dias dentro de um túmulo, mas ele abriu a boca com a tua voz e dizer: ei, sai para fora. Glória a Deus. Olhando e dizendo: este homem é louco, este homem, chamando alguém que está 4 dias dentro de um túmulo. Glória a Deus. É aquele que nós veio buscar nesta noite, é aquele que o teu louvor se abriu para servir a Ele nesta noite. Glória a Deus. É o teu Senhor. Tu pode dizer que pelas lutas que você está passando, pelas guerras, pelas batalhas, às vezes nos sentimos numa fragilidade, numa fraqueza, mas o Senhor te diz: você para mim é especial. Glória ao nome do Senhor. Você para mim é especial. Glória a Deus. Porque quando eu andava sobre as águas, meu espírito, que a minha boca se abriu, eu dizia: haja luz. E o improvável acontecia, sempre. Tudo acontecia, houve luz. E quando eu olhei, eu disse assim: agora haja separação entre as terras firme e entre as águas. E sem colocar a minha mão, mas a ordem da minha voz, tudo obedeceu. Glória a Deus. E quando eu disse: agora eu preciso criar alguma coisa para iluminar sobre o dia que vai dominar, haja o sol, e o sol formou. Teve que formar, a voz dele, tudo obedecia. Haja iluminar para a noite também. Glória a Deus. E nisso, irmão, chegou o tempo, porque alguém já tinha traído a confiança do Senhor. Alguém que tinha um aspecto tão de esplendor, tão glorioso, tinha uma essência, tinha um respeito, tinha uma posição, vivia na glória, vivia sobre a glória, mas quis, começou aquilo que já não era dele, era do Senhor. Glória, houve queda, glória. Mas o Senhor podia chegar, irmãos, até, não sei porque Deus está me dando esta linhagem, mas eu vou pregar o que Deus está me dando aqui, na alegria. Como diz o meu tio, sempre fala assim para mim: Bruno, olha, quando você me vê fora da presença de Deus, você vai ver que eu tenho falta de atitude, eu sou fraco, eu sou imperfeito, assim, mas quando você me vê Deus me tomando o que Ele me der na minha boca, eu vou pregar sem medo de errar. Ele
Ele podia dizer, irmãos, assim, chegasse até o barro que nos formou, que foi a criação, e dizer com a sua própria boca: ei, barro, se forma daí a minha imagem, a minha semelhança, cabeça, braço, perna, nariz, olho, vale, glória. Mas não, quando ele chegou, aí você vai entender porque que você é especial. Mas quando ele chegou, irmão, glória, até o barro que nos formou, a sua obra-prima ele fez com as suas próprias mãos. Ele não quis usar a palavra da tua boca, irmão, mas ele foi até o barro e foi, aleluia, mexendo, porque nós ia sair a semelhança dele. Tinha que ter o mesmo toque que existia no Senhor, e havia sobre nós, irmãos. Ele foi criando, e quando ele criou o homem, irmão, está criado, mas não tem vida, mas ele é a vida, e onde a vida entra, a morte tem que ir embora. Irmãos, ele soprou, ele deu vida para o homem, glória ao nome do Senhor. Colocou o homem, irmão, glória, numa espetacularidade de comunhão, numa particularidade no paraíso, glória ao nome do Senhor. Mas, irmão, de novo houve outra queda, o homem, aleluia, caiu de novo perante a presença do Senhor. Glória de tantas coisas que iam acontecendo. Por isso que fala que a misericórdia de Deus, ela é, irmão, sobreabundante de multidão, porque o homem assim, ele faz hoje, se ali entrar no coração dele, amanhã ele joga na cara o que ele fez. Ele ama hoje, mas se ele entrar, ele maldiz já no outro próprio dia, porque esta fidelidade do homem, mas com o Senhor não. O Senhor é perfeito, o Senhor não erra. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E nesta noite que Deus manda esta palavra, irmão, para falar com esta igreja na noite deste sábado, aleluia, na sua formação, na sua criação. O homem caiu de novo, a mulher também caiu, vai se passando, mas quando chega um certo tempo, irmão, o Senhor olha o pecado abundando, as coisas acontecendo, porque ele olha na terra, mas ele não acha mais alguém para entrar em posição de cordeiro. Mas como que o homem se afastou do Senhor de novo, se afastando, e quando ele olhou, o irmão, não se a posição de cordeiro, mas Deus está me visitando a minha alma, irmão. Mas aleluia, o filho que desde o começo estava com ele, porque a palavra dizia: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, podendo dizer: Pai, eis-me aqui, e o propósito de descer nesta terra e interligar a comunhão com o homem de novo, ou seja, um corpo que é a cabeça, Cristo, e o corpo é a igreja. E quando o servo dá ordem, o corpo tem que corresponder, ou seja, a igreja tem que estar inteiramente ligada com o Senhor, que a tua comunhão tem que estar interligada com o céu. Sabe por quê? Porque o diabo quer cortar algum nervo na noite deste dia, para que quando a cabeça der uma ordem, o corpo não se responda. Mas dão glória a Deus por esta palavra, porque eu vim falar com a tua alma, e eu vim falar com a tua necessidade também. Os dias da luta bateram na tua porta, e o tempo, aleluia, parece que de perder andou sobre as cornetas da tua vida. Mas o Deus que manda esta palavra veio para te anunciar, glória. O diabo não vai cortar nenhum nervo que interliga a minha ordem sobre o corpo que é a minha igreja. Que até mesmo neste culto ele apontou a seda, e quando ele viu a igreja explodindo na comunhão, ele já começou a arranhar os dentes, movimentar de um lado, movimentar de outro. Eu preciso atrapalhar a comunhão, eu preciso mexer em alguma coisa, glória. Mas ele não vai trabalhar, porque a cabeça vai dar ordem, o corpo vai corresponder. E ele mesmo dizer com o servo: levanta tua mão, erga a espada, que vai cair este gigante que está arranhando os dentes com a comunhão desta igreja.
igreja. Nós precisamos entender de uma coisa: não é o tempo do homem, não é a escolha do nome. Quando Deus quer abençoar um povo, Ele abençoa e o nome dele é glorificado. Goste um, não goste outro, goste inferno, também não goste inferno, mas Deus vai começar a visitar esta igreja numa virtude tão gloriosa. Vai colocar sobre a tua cabeça agora a unção do óleo, da virtude da comunhão, e nós vamos para cima nos arraiar contra esses medianitas que estão já com a boca preparada para cantar a nossa derrota. Só que eu vejo Deus agora, aleluia, na comunhão que Ele está me visitando, para pregar para este povo, que a boca dele vai se abrir, mas pela palavra vai se abrir, a vitória chegar na noite deste dia. A comunhão é sonsa de tudo, é que o Senhor quer que você interliga com Ele aqui agora. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe, eu conheço você desde a tua pequenez. Você é especial para mim, porque formaste fosse eu com a minha própria mão. O diabo já quis derrubar, mas ele não conseguiu até hoje. Uma comunhão, irmã, é gerada de outra comunhão, uma virtude é gerada de outra virtude. E agora eu vou pegar o que Deus está me dando aqui. A igreja acredita. Filho, abre a tua boca, a profecia desta palavra, e prega para esta igreja daqui. 4 dias, receba aí a chave da tua libertação. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Irmãos, nós até mesmo como pregadores, às vezes perguntamos: Senhor, mas tu revelou a palavra num certo sentido e começou e tudo mudou. Mas se vem a resposta dele, diz: filho, eu conheço a minha igreja, eu conheço o meu povo, eu te passei sobre o meu espírito para visitar, para arrancar um glória, para arrancar a comunhão, para fazer uma obra da glória a Deus na noite deste dia, porque haverá um sinal de Deus por esta palavra. Já decretaram a derrota contra você, mas a virtude da minha palavra vai te preparar para você entrar nesta guerra, e não vai ser para perder. Você é especial para mim. Isso te importa ouvir essa palavra. Então dá um glória que você vai sair daqui na noite desse dia diferente do jeito que você entrou. Glória a Deus. Jesus. Ele preparou a cunha dele. Viu um risco na parede e pôs ela. E a cada dia que passou ele começou a bater para trincar os umbrais da comunhão desta igreja. Mas quem vai ajudar agora a pregação desta palavra? Demônio, esta cunha vai ser tirada agora, em nome do Senhor Jesus. Haja comunhão agora na boca desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus. Não virtude que te ensina neste culto para te transformar. Glória a Deus. Salada. E agora eu vou pegar um choro. Ele dura uma noite mais alegria. Vem saltitando pela manhã. O meu arraial já está na comunhão. Então receba a chave da tua vitória agora pelo poder desta palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Esta guerra vai se cessar. Porque Ele quis te afastar de mim. E quando você está afastado de mim, falta fé, falta luz, falta crença. E Ele vai se crescendo.
crescendo. Eu venho você ver, até mesmo na minha existência, a dúvida sobre um pensamento. Mas o Deus que manda esta palavra pede para te anunciar. Prepare os umbrais da tua casa. Aleluia, Deus. Prepare o teu coração. Prepare até mesmo. Se você não quiser falar, tudo bem, mas se quiser falar, prepare a tua família. Porque esta palavra está vindo a fazer uma obra de espanto. O nome de Deus se glorificado. E já sopraram os demônios, o sopro da derrota. Mas os anjos de Deus agora vão entrar na minha e na tua guerra também. E as espadas celestiais vão começar a se debater. Glória a Deus vai prevalecer na tua guerra, que não é tua, te diz o Senhor, mas ela é minha. A minha força te toma agora, irmã. A minha força te toma agora, irmão. Você vai sair deste culto transformado por esta palavra. Amanhã já será domingo, e será um domingo diferente na tua vida. Oxalá que aquilo que você entrou aqui na noite deste dia, dobrou o teu joelho, teu irmão não ouviu, a tua irmã não ouviu, mas o meu Espírito Santo ouviu. Senhor, socorre a minha casa. Senhor, socorre o meu filho. Senhor, socorre a minha filha. Senhor, entra na vida do meu esposo. Senhor, entra na vida da minha esposa. Senhor, derrama um dom na minha cabeça neste momento. Senhor, enrola minha língua da tua promessa. Senhor, me dá um dom glorioso, me visita. Eu não estou aguentando mais esta prova. Não estou aguentando mais esta guerra. Glória a Deus agora. Como nós cantamos, o vento veemente vai passar. Xalabaná, irmão, irmã, seja ungido agora. Na tua necessidade, tu acredita. Então dê glória a Deus, porque antes mesmo de você pensar, eu já vou colocar na mesa a tua necessidade. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Irmão, Deus precisa transformar a vida de alguém. É neste culto, é nesta noite. Porque senão amanhã o inferno já vai vir. A ação que pode derrubar a lei. Mas a igreja vai ajudar a mulher. Ele não vai derrubar o meu povo. Não glória. Não aleluia, glória. Eu te cubro com meu sangue. O nome de Deus será glorificado. Você é especial para Deus. Por isso que você está aqui. Por isso que Deus te guarda. Por isso que Deus te abençoa. Tenha o pensamento da tua vida. Quantos lugares você passou, mas o Senhor te diz: você é especial para mim. E eu estou vindo aí para fazer um milagre na tua vida. Glória, que nem você irá acreditar do modo que eu vou fazer. Glória. Os que estão ao teu redor serão como aqueles que ficaram de longe olhando Lázaro sair do túmulo. Uma obra de incomparável. Vão ter que abrir a boca para dizer: eu não acreditava que Deus ia fazer na vida deste homem. Eu não acreditava que Deus ia fazer na vida desta mulher. Eu creio, irmão, eu vou pregar. Deixa eu ver se eu prego. Eu sabe da virtude. Quem é mão do pregador, não é visita esta igreja. Pera que eu vou abrir a porta do milagre na tua vida nesta noite. O nome de Deus vai ser glorificado. Chama. Descanse em paz. Deite no teu travesseiro e se repose sobre a minha palavra. Eu vou cuidar até dos detalhes da tua vida. Glória a Deus. Ponto a ponto. Eu vou passar. Se tiver alguém no caminho para atrapalhar, eu vou tirar. E vou continuar.
tiver algum trabalho, eu vou parar, vou quebrar a mesa e vou continuar. Vou parar se eu olhar a inveja, vou parar e dizer: espírito de inveja, sai. Glória a Deus. Eu vou continuar no caminho. Aleluia, Deus. Eu vou parar e se eu olhar o vício no teu caminho, eu vou parar e dizer: vício, sai. E vou continuar trilhando em ti. Eu estou entrando no teu caminho hoje para fazer uma obra de espanto na tua vida. O nome de Deus seja glorificado. Deus seja louvado.